esta oportunidade, que é te adorar e bendizer o teu santo nome. Quero apresentar diante de ti, ó Pai, os dízimos e ofertas da tua casa. Venha abençoar, ó Deus, aqueles que ofertaram e ensinaram, e aqueles que ofertaram louvando ao teu nome. Venha abençoá-los abundantemente. Derrama, Senhor, o peso da tua glória aqui neste lugar. Manifesta o teu poder, ó Deus, aqui neste ambiente. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Quero entregar a ti, ó Deus, os louvores que foram aqui entoados, que possam agradar ao Senhor, que nós possamos adorar a ti em espírito e verdade, e não, ó Pai, estarmos aqui à frente de qualquer maneira, mas que possamos nos sacrificar e santificar a ti, para que possamos ser usados pelo Senhor. Quero, Deus, apresentar-te ao pastor. Fale conosco através da vida dele, que a palavra a ser ministrada hoje venha modificar a nossa vida, venha entrar dentro de nós e fazer morada, venha permanecer e trazer na nossa vida mudança, porque é isso que a tua palavra faz. Ela pega, ela modifica, ela cura, ela transforma. E aqui estamos, ó Pai, como vasos nas tuas mãos. Queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Te pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar a amada igreja a abrir a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 7. O apóstolo Pedro, ele escreveu aos seus irmãos e disse: eu escrevo para vocês, para que vocês lembrem o que vocês já sabem. Tem coisas que nós sabemos e precisamos lembrar. Mateus 7, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: entrai pela porta estreita. Lá é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Soberano Deus, Pai, em concordância, Pai, com a oração que teu filho acabou de fazer, eu entrego a ti, ó Pai, a minha vida, com temor e tremor, e te peço, ó Pai, usa-me, ó Pai, na autoridade do teu nome, para que a tua palavra ela vá e ela produza em cada vida o resultado para o qual ela está sendo mandada. Soberano Deus, assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder aceitar lá, irmãos, amados. Glória a Deus. Jesus está nos convidando a entrar. Interessante. Quando chega alguém na sua casa, bate palma, dependendo da pessoa, você manda ela entrar, ou você atende só no portão, ou pela janela, não importa. Se a pessoa é uma pessoa íntima, vamos entrar, que oferece uma água, que oferece um café. Agora você está convidando a entrar todos que nele confiam, todos que um dia depositaram nele a confiança e a fé, todos aqueles que um dia o aceitaram como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então nós precisamos o quê? Entrar. Está dizendo, vem, entra, a porta aberta. E nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Lá em Colossenses 4:5, o apóstolo Paulo fala: aproveitar as oportunidades que são colocadas diante de vós.
coisa boa de Nazaré? E Jesus fala: vem e vê. Amados irmãos e irmãs, Jesus precisa ser visto na nossa vida. Vem e vê. Ao teu encontro com Jesus, Jesus olha para ele e fala assim: eis aí o israelita, em qual não há falsidade, em qual não há dolo, não há engano. Ele vai dizer para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus te conhece. Jesus sabe onde você mora. Jesus sabe das suas dores. Jesus sabe do seu sofrer. Ele sabe o que você precisa. E Jesus responde: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Olha que fala para ele: debaixo da figueira, não debaixo de uma figueira, porque poderia ser qualquer uma. Aí Natanael está dizendo assim: eu vejo que tu és realmente o Filho de Deus. Jesus fala assim: só porque eu te disse e te vi debaixo da figueira, você tem que sair em mim? Olha só o que eu vou dizer: coisas maiores ainda verás. Ô irmão, minha irmã, essa passagem aqui está falando o quê? Que Jesus, ele nos conhece por inteiro. Natanael é o mesmo Bartolomeu, aquele que foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Bartolomeu significa filho de Tomeu. Ali devia ter praticamente a mesma idade de Jesus. E nós sabemos que quando Herodes mandou perseguir as crianças até 2 anos e matá-las para eliminar Jesus, pela ordem daquele rei maligno, eles entravam nas casas, pegavam as criancinhas do colo das mães e as matavam na espada. Eu fico imaginando a mãe de Natanael. A mãe de Natanael, ela chega assim: vamos levar meu filho, vamos matar meu filho. Quase toda a casa de Israel tinha uma figueira. Ali produzia os figos, onde fazia os doces. Jesus já comeu doce de figo, gostoso. De vez em quando uma moladinha, era bom. Então era uma fruta deliciosa. Mas quando não estava no tempo de dar fruto, as folhas caíam. Aquela figueira ficava sem folhas. E o chão ali ficava cheio daquelas folhas. Aquela mãe, ela pega o seu filho, o bebê, e leva para debaixo da figueira. E ali coloca as folhas por cima daquela criança. Uma coisa que me chama a atenção: isso aqui, meu irmão, é uma suposição, não está na Bíblia isso, que a mãe fez. Mas quando Jesus falou aqui, dá para entender assim. A criança não chorou, como Moisés não chorou, quando estava aqueles festivais com aqueles soldados. As formigas não ficaram dentro daquela árvore para ele não chorar. E os soldados entraram na casa daquela mãe, procuraram todo lugar, retiraram tudo e não encontraram uma criança e foram embora. Natanael estava embaixo da figueira. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Fico imaginando Natanael, já adolescente, a mãe contando essa história para ele. Ninguém mais sabia disso, somente ele e a mãe que sabia daquela história. Agora Jesus diz: eu te vi quando você foi colocado lá debaixo da figueira. Eu te vi lá debaixo da figueira. Oportunidade. Filipe levou Natanael a Jesus. André levou Pedro, o seu irmão, a Jesus. Quem você quer levar para Jesus nesse tempo? Você já falou de Jesus para alguém hoje? Nós somos arguídos aqui nesta noite dizendo: como está o seu coração quando você me deu? Como está? Eu quero que você derrame o seu coração diante do Senhor agora, coloque diante dele. Sabe por quê, meu irmão e irmã? Lá em Provérbios 14:2
Senhor diz que há caminhos que parecem bons, há caminhos que parecem perfeitos, mas lá no final é morte, é o caminho de morte. E Jesus está alertando aqui nessa noite: entrai pela porta desse tempo. Oportunidades nós perdemos às vezes a oportunidade de uma vez só e não volta. Esaú era caçador, Jacó, seu irmão, gostava de cozinhar, era um bom cozinheiro. Esaú veio no campo e não caçou nada. E Jacó ficou guisado. Esaú está com muita fome. Ele fala: me dá um pouquinho desse guisado, é sua comida. E Jacó aproveitou a oportunidade: eu te dou, mas se você me dá a bênção que pertence a você, a bênção da sua progenitura. Esaú representa aquelas pessoas aqui agora, aquele crente que só está interessado nos bens materiais. Jacó aproveita aquela oportunidade e a bênção que era dele passa a ser de Jacó. E nós vamos ver o que Deus fez na vida de Jacó. Davi, o pai chama ele e fala assim: Davi, vem cá. Era um menininho, de uns 16, 17 anos. Vai lá, leva nós e seus irmãos para a batalha. Havia guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Davi deu uma festinha e foi. Chegou lá, ele se confronta com um gigante, desafiando o povo de Deus. Ninguém tem coragem de lutar. É morte certa. E Davi diz assim: o que está acontecendo? Aquele gigante lá, ninguém tem coragem de lutar com ele. O que o rei ofereceu se alguém matar aquele gigante? O rei ofereceu que vai dar sua filha em casamento e toda a família vai ficar isenta de impostos. Não se vai dar mais impostos. Davi aproveitou a oportunidade. É agora. Meu irmão, irmã, Deus levantou Golias para honrar Davi. E muitas vezes o gigante, ele se apresenta diante da sua vida, não para te derrotar, mas Deus quer usar aquele problema que está gigantesco na sua vida, para que você possa glorificar o nome dele. Aquele gigante, ele vai cair, porque o Deus Todo-Poderoso é contigo. A porta larga é convidativa, ela atrai. As drogas, uma porta larga. Os bares é uma porta larga. O adultério é uma porta larga. O pecado em si é uma porta larga. E pessoas que estão entrando para essa porta larga aparentemente estão felizes. Uma felicidade momentânea. E lá dentro, parece que é a vida. Mas todos que entram por esta porta larga vão encontrar a morte, a separação total de Deus. Jesus coloca diante de todos dois caminhos, uma escolha, duas portas. Lá em João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim será salvo. O símbolo, Jesus está dizendo: eu sou essa porta. Essa porta, aparentemente aos olhos humanos, pode ser atrativa, mas lá no final dela, a morte, a tristeza. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, nós queremos colocar diante de cada um de nós essa escolha que precisamos fazer. Jesus disse que a
porta que leva à salvação é estreita, é individual, é eu e Deus. Vai passando um, vai passando o outro. Agora a porta larga, vai todo mundo entrando uma vez só. O que nós estamos escolhendo nesse tempo? Todos que escolhem entrar pela porta estreita, escolhem a vida. Lá em Deuteronômio 30, Deus vai dizer assim: eis que coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E agora começa a gerir: escolham, pois, a bênção e a vida, para que sejam bem-sucedidos. Ele coloca o que nós vamos escolher. Quando nós vamos conversar com isso, para a guerra, os prisioneiros iam ser libertos. E o comandante disse para aqueles prisioneiros: olha, eu vou dar para vocês a oportunidade. Vocês preferem ser fuzilados ou passar por aquela porta? Aquela porta é uma porta que estava ali, já estava uma porta já velha, as teias de aranha, a porta ali. Vocês querem? Escolhem. Todos preferiram ser fuzilados ao passar por aquela porta. Não sabiam encontrar. Fez algo pior. E um soldado chega para o seu comandante e fala: meu senhor, o que é de trás da porta? Ele disse: vai lá, você vê ele. Ah, vai lá. Não. Você não quer ver? Então você vai, na hora, hein? Aquele soldado muito temeroso foi devagar, colocou a mão na maçã dele e foi puxando a porta devagar. À medida que ele puxando aquela porta, ele entrando um clarão de luz. Ele foi abrindo, a luz foi entrando, abrindo. Até que ele abriu a porta, a luz entrou. Aquela porta dava para a liberdade. Tem muitos que preferem morrer em Cristo de que a porta da liberdade. Jesus está colocando diante de nós hoje. A porta que parece ter vida é da morte, e a porta que parece ter morte é da vida. Agora cada um é livre para escolher. Jesus dá para nós essa escolha. Nós somos livres. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus é a porta de entrada que nos livra da morte eterna. Se você for publicista, se você for um conhecedor da palavra de Deus, se você tem escola dominical, se você estuda a palavra de Deus, você vai ver lá no Egito, o povo hebreu estava escravo. E Deus falou para Moisés: a 10ª praga, o anjo da morte vai passar por aqui. Mas eu quero dizer para você, Moisés, orienta o povo: aquele que tiver o sangue no portal da porta, no umbral da porta, o anjo da morte não vai entrar. E Moisés orientou o povo, e todos passaram, mataram o cordeiro, pegaram o sangue, e ali com um sopro, que é uma acústica, se fosse hoje seria uma brocha no pedreiro, passaram para o céu, pegaram aquele sangue e passaram nos umbrais da porta. O anjo da morte ia passar meia-noite. Naquela casa que não tinha no seu portal o sangue, o anjo da morte entrava e o primeiro filho do casal seria morto. O que eu aprendo aqui? Há uma história interessante que diz que um filho falou para o pai: pai, o senhor já passou o sangue do cordeiro na porta da nossa casa? Ô meu filho, meu vizinho dele, meu amigo, é muito meu amigo. Ele falou que vai passar na casa dele, vai passar na casa nossa também, não se preocupa não. E o filho muito preocupado. Faltava 5 da meia-noite. O filho falou assim: pai, será que o seu amigo passou o sangue lá na porta? Vamos lá ver, pai. Eles foram. E quando chegaram lá,
não tinha sangue na porta, coisa nenhuma. O pai rapidamente foi lá, matou o cordeiro, passou na porta. Por pouco, o filho não morre. O sangue do cordeiro simboliza para nós que nós que temos, que fomos lavados no sangue de Jesus, pelo sangue derramado na cruz. A morte não tem domínio sobre nós. A morte pode haver de corpo, mas a segunda morte, ela não tem domínio sobre nós. Porque Jesus diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então nós temos uma vida com Deus, essa vida é eterna. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Aquele sangue puro derramado naquele madeiro. João foi o último apóstolo a morrer, e João morreu de morte natural. Não foi Marte como os outros, não foi assassinado como os outros. E João lá de Pátio estava para morrer lá, bem caminho. É ali que Deus o leva. Ele tem uma visão em que Jesus quer falar com ele. Lá no capítulo 22 de Apocalipse, versículo 14, vai dizer o seguinte: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do cordeiro, para que ninguém que tem direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Se você já foi lavado, remido no sangue de Cristo, você tem livre acesso ao céu dos céus. Você tem livre acesso a Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar do nosso pecado, de todo pecado. Uma vez perguntaram para Jesus, Lucas 13, alguém perguntou: Senhor, são poucos os que vão salvar? E Jesus disse: confiai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Porque não consegue entrar, porque o pecado impede. A chave da porta não abre, porque o pecado impede de entrar. O Espírito Santo falou para Isaías, ele disse que as minhas iniquidades é que faz separação entre eu e Deus. Mas ele fala também que as mãos do Senhor estão unidas para que eu possa salvar, nem tudo ouvido para que não possa ouvir o teu clamor. Confiar, que significa a palavra, que nem mencionar demais. Confiar quer dizer insistir. Confiar quer dizer lutar, perseverar. Entrar pela porta estreita requer reforço. Entrar pela porta estreita requer de mim renunciar. Negar as minhas vontades para fazer a vontade do Senhor. Ele fez uma missão por nós, para que nós fossemos abençoados. Você pega lá em Gênesis 3, aquele homem, o homem pegou, e Deus vem. Deus começa a lançar maldições, a falar para a mulher: olha, agora, a partir de agora, você vai se sentir doido, pai. A serpente que o diabo usou, vai dizer: você vai rastejar e vai comer o pó da terra. O homem foi feito de quê? Do pó. O diabo foi feito de pecado. Você quiser que ele seja forte na sua vida, é só você comer pecado. Isso é comer pecado. Quando Deus olha para Adão e fala assim: interessante, que Deus não abençoa Adão. A humanidade, a nossa humanidade, vai dizer assim: por sua causa, porque você pecou contra mim, maldita é a terra
Se Jesus tivesse amaldiçoado Adão, ali, a humanidade, Jesus ele veio depois como homem, com humanidade. O segundo Adão. A maldição que era para Adão, Jesus toma para ele. Fica com ele. Ele tomou a maldição que era da humanidade. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Entenderam? Como é que Deus é maravilhoso? E nós somos abençoados pela maldição que importa dele. Ele morreu por ti, ele morreu por mim. É ele. Diz o apóstolo Paulo que ele se fez maldito para que nós pudéssemos ser abençoados por meio dele. Não basta a pessoa ser religiosa, até chamar Jesus de mestre. Não basta. Não basta chamar Jesus de Senhor, porque ele disse: em todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Jesus está aqui nessa noite para falar para nós: se eu quero entrar no reino que ele preparou para mim e para ti, eu preciso reconhecê-lo como a única porta que conduz à salvação. O único caminho que me leva a Jesus. Jesus é a porta que nos conduz para o reino que ele já preparou para cada um de nós. Mas para que essa pessoa querer entrar por essa porta, tem que entregar a sua vida para Jesus. Tem que entregar a sua vida para Jesus. É por isso que o irmão ele fala: entrar. Para a igreja de Laodiceia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 20. Olha a porta de novo. Eu tenho aberto a porta para Jesus entrar. Jesus está dizendo com a igreja. Aquela igreja tinha de tudo, menos Jesus. Jesus está do lado de fora daquela porta. Aquela igreja tinha um bom louvor. Aquela igreja tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Mas no dia essencial, não tinha Jesus. No reino de Deus, quem vai entrar por essa porta? Que obedece verdadeiramente a Cristo e a sua palavra. Este reino que ele oferece é tão grande, é tão poderoso, que cabe dentro de você. Está dentro de você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus disse, João 14, 23, ele vai dizer assim: se alguém me ama, olha só, guarda a minha palavra. Se você ama Jesus, a palavra você guarda. O salmista no Salmo 119, no versículo 11, ele vai dizer: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele orar. Então ele mora dentro de você. Se você obedece a essa palavra, está aqui nesta noite. Nós precisamos aprender a caminhar na direção certa. Na direção certa. Senhor, não sabemos o caminho para onde vamos. Há tanto tempo estou com você, vocês ainda não sabem. Eu sou o caminho. É verdade, a vida de quem, meu Pai, para o povo? Jesus diz: aquele que entrar por essa porta vai ser salvo. Salvação. Essa porta que nós temos que entrar. Você está na sua casa hoje, você abriu a porta, saiu e fechou. Você vai chegar na sua casa agora, você vai abrir a porta para entrar. Você tem a chave.
Se alguém entrar por mim, por essa porta, só passear. Então fica claro uma coisa para nós entendermos. Ninguém é obrigado a entrar por essa porta. Jesus te dá a você a liberdade para você escolher. A minha escolha vai determinar aonde eu vou passar a minha eternidade. Se você escolher passar pela porta que Jesus indicou, você terá uma vida eterna com Ele. Se você escolher passar pela outra porta, você terá uma vida eterna sem Ele. A Bíblia chama de inferno. Você só entra se você quiser. Se você aceitar o convite. O diabo ele não quer que você obedeça a palavra. O diabo não quer que você venha à igreja. O diabo não quer que você estude a Bíblia. O diabo vai colocar o princípio que você não tenha uma vida de oração. E a maior força pelo qual Deus se rege é a oração. Ele abre caminhos, tira os espinhos. Se você quiser mudar circunstâncias na sua vida, oração. É a oração. Ezequias estava para morrer. O profeta Isaías foi lá falar com ele. Coloca o marido para casa para morrer. O que dizem vocês? Diz que ele era tão grave a enfermidade dele que ele não podia nem sentar na cama. Deitado dele, ele conseguia virar o rosto para a parede. E ali orou o Senhor. A força da oração muda uma sentença de Deus sobre a sua vida. Volta lá, Isaías, e fala para ele que eu ouvi a oração. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Manda o servo na mata buscar uma folha lá, um braço lá, para colocar sobre a ferida. Deus podia curá-lo com a palavra, mas a multiforme graça de Deus. Deus tem várias formas de curar. O servo partiu, o que você quer? Quero ver, então vê a palavra, pensa a palavra. O servo de nascença, Jesus coloca no chão, faz barro, coloca o nome dele, vai lá onde o Senhor é. Ele foi e voltou curado. Obediência. Outro servo, Jesus corta o olho dele, o processo. Como nós falamos de domingo passado. Amados irmãos e irmãs, aquele surdo, ele falava uma coisa que entendia. Jesus vai, tira ele da multidão e leva para o lugar abaixo também. E Jesus vai falar com ele assim, ele para lá, o dedo no ouvido dele. Primeiro, Jesus vai usar de novo a saliva. Eu não sei se Jesus coloca a mão na boca e coloca, ou se Jesus cospe. E vai dizer, Efata! Que quer dizer, abre-te! E disse que imediatamente ele ouviu. E começou a falar. Uma pessoa que não estuda, ela tem dificuldade na fala, não aprende. Mas ele começou a ouvir e a falar fluentemente. Qual foi a palavra de Jesus para aquele homem? Não conte para ninguém. Não conte para ninguém, porque não consegue. Ele sai dali e começa a garimar. Não consegue. A gente não consegue, meu irmão, minha irmã, esconder a bênção que nós recebemos do Senhor. A gente vai mandar para todo mundo. Mas olha só, é pela fé. Jesus, ele não tem pressa para minha pressa. É no tempo dele que ele vai agir na minha vida. Então nessa noite,
Muitas vezes o diabo trabalha para travar você. Que lucro você teve nessa noite? Aquela horinha antes do culto, das 6 às 7, é a mais difícil da nossa vida. Acontece tanta coisa nesse intervalo de tempo, para a gente não ouvir. O diabo vai travar. Quantas pessoas você convida para vir à igreja e fala assim: se der, eu vou. Aceita Jesus? Hoje não. Isaías diz que nós devemos buscar a Deus enquanto se pode achar. Se ele fala que enquanto se pode achar, que vai haver um tempo que nós não vamos mais encontrar. Deixe perverso o seu caminho, diz a palavra do Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. Ele está aqui nessa noite, querendo ouvir o que você quer dele. Diz a palavra do Senhor: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Para ele entrar na sua vida, ele quer que você abra o seu coração. Para ele entrar na sua vida, ele quer que você confesse, como está lá em Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confissão e aceitação. É por aí que ele vai entrar na sua vida. É por aí. Abre a boca e fala: Senhor, eu quero que a tua presença se manifeste na minha vida. A palavra está perto de ti. A palavra está na sua boca. A palavra está entrando no seu coração. Paulo vai dizer: é essa palavra que nós pregamos. Romanos 10, 8. E no nome fala assim: porque se com a tua boca confessares, eu preciso declarar em público Jesus como Senhor soberano sobre a minha vida, e crer no coração para ser salvo. Pois no coração se crê para a justiça, e com a boca para a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Você está firme com Deus? Você está firme com o Senhor? Firme com Cristo? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero encerrar citando o que Jesus disse em Mateus 24, versículo 13. Aquele, pois, que perseverar até o fim, olha só, será salvo. Jesus, ele não prometeu a vida eterna para aqueles que desistem no meio da caminhada. Tem muita gente que você conhece: eu era de Cristo, eu era da igreja tal, hoje estou desviado dos caminhos do Senhor. Eu era crente, nunca foi. O crente, ele passa por luta, ele passa por problema, ele pode até ficar um tempo, mas o Espírito Santo está nele. Aquela lamparina que porventura o azeite acabou, começa a ferver de novo, e você vai ali ser convencido pelo Espírito. Ele que convence o pecador do seu pecado. Aquela chama
aquele ardor do coração. Eu preciso voltar nos caminhos do Senhor. Você vai poder voltar no Salmo 51. Pequei contra ti somente. E vai dizer: Senhor, eu pequei contigo. Eu fiz mal para a família lá. Mas, Senhor, meu coração está cheio de pedra. Como foi dito aqui, Ezequiel 36:6, abertura do mundo. Eu conheço pessoas que têm pedra nos rins, pedra na vizinha, mas pedra no coração. Sabe o que pedra no coração? O coração endurecido, aquele coração de mar, frio, que a palavra de Deus entra e não faz diferença nenhuma. A convicção nenhuma de Deus. Termino. Na igreja interior, como a nossa, assim. Toda igreja tem um ateu, todo lugar tem um ateu. Ele até morava próximo da igreja, mas nunca ia à igreja. Convidava para ele, mas não ia. Um dia, aconteceu que a igreja foi pegar fogo. Fogo literalmente, né? Eles foram a boa na universidade, eles foram pegar fogo. Ligaram, passou a igreja, está pegando fogo. Está queimando. Quando ele chegou lá, já tinha um monte de gente jogando água para apagar o fogo. E para surpresa do pastor, o ateu estava lá, ajudando a apagar o fogo. O pastor disse: você aqui, na igreja, que bênção. Por que você está ajudando a apagar o fogo? Pastor, é a primeira vez que eu vejo essa igreja pegar fogo. Meu irmão, minha irmã, essa igreja está fria, essa igreja está com o coração de mármore, que é ocupado. A Bíblia fala assim: vou para a igreja estudando, porque lá está assim. Se você for para lá, você vai estragar lá. Sabe por que a gente lá está assim? Porque eu estou lá. Quando eu chego lá, eu vou começar a me defender. Quando eu vi, eu tinha igreja. Então o problema está em mim. O avivamento começa comigo. O avivamento começa com a vida de oração, palavra, perdão, comunhão. Não adianta eu fazer a vida do Pai se eu estou com meu coração pedrado. O avivamento começa em mim, pessoal, para depois incendiar a igreja. Vamos colocar de pé, vamos orar? Que o Espírito Santo complete o seu coração por favor nessa noite. No tempo dos sacerdotes, o fogo não podia parar. Ele entrava lá todos os dias para avivar o fogo, acender o fogo. O fogo simboliza a presença de Deus. Feche seus olhos e fala com Jesus: Senhor, me ensina a entrar por essa porta para andar com o Senhor em salvação. Coloque a sua vida agora no altar do Senhor. Fala para Jesus agora: não está te incomodando. O que você quer que Ele faça na sua vida? Como é que está a sua família? Você tem pagado um preço? Você tem pago um preço em oração pelos seus? Pela conversão da sua família? Será que você não está sendo empecilho para que os seus familiares venham conhecer a Jesus, como Natanael conheceu? Pense, reflita e pede para Deus agir primeiramente na sua vida. Antes de você querer mudança do outro, peça a Deus para mudar você primeiro. Soberano Deus, eu te louvo, porque o Senhor tem falado conosco nesse tempo. Nós estamos vendo agora o tempo do fim. Ó Pai, a tua palavra se cumprindo, que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriarão. E nós vamos ver essa profecia se cumprindo para os tempos de hoje. Ó Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, salva, papai. Salva, Pai, esse lugar. Usa essa igreja, Pai, com poder.
Pai, o teu nome possa ser glorificado. Tira de nós toda a mornidão espiritual, toda a frieza do nosso próximo, que nós possamos abraçar, que nós possamos, ó Pai, estar sempre prontos, ó Pai, a falar desse amor. Pai, tua parte precisa da salvação. E essa igreja, Pai, vai ser usada pelo Senhor para ganhar vidas neste lugar. Soberano eterno Deus, eu entrego a Ti cada vida aqui presente, cada familiar aqui representado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, queremos orar para a pessoa enviada, para a irmã Franciela, Pai, que vai estar viajando, Pai, essa semana, amanhã talvez. Eu entrego em Tuas mãos. Assim como o Senhor vai levar a tua filha, traga de volta o poder que há em Ti. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, todos aqueles que se encontram enfermos, aqueles que já, Pai, com leite de enfermidade agora, faz de conta, meu Pai, assim como o Senhor curou no passado, cura, meu Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão precisando de libertação no vício, Senhor, vai de conta agora, como o Senhor libertou, liberte. O Senhor é o mesmo Deus. Pai Santo, eu entrego em Tuas mãos. Oh Pai, esta família chamada igreja, muito obrigado, porque um dia o Senhor nos acolheu, removeu a mancha do nosso pecado e nos fez filhos e filhas, novas criaturas, pelo Teu sangue precioso e maravilhoso. Meu irmão, minha irmã que saiu nesta noite, Ele te abençoe de guarda. Que o Senhor faça acontecer sobre a sua vida o rosto santo do Senhor e derrama a tua misericórdia, graça e amor. Que o Senhor levante o teu rosto santo agora sobre a sua vida e te conceda a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que é guardar a sua vida, desde agora e para todos. Eu invoco sobre a sua vida, sobre a sua família, o nome do Deus Todo-Poderoso. E no precioso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, eu ministro a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Aleluia! Glória a Deus!